António José Oliveira, o que é, para si, uma boa conversa? Uma boa conversa, então muito boa tarde antes de mais. Eu agradeço o convite que nos endereçou para estarmos aqui presentes. Uma boa conversa é isto mesmo, não é? De estar entre amigos, de facto, e conversarmos sobre assuntos que realmente em qual tenhamos afinidades os dois. António José Oliveira, 52 anos, professor. É licenciado em Ciências Históricas, ramo científico pela Universidade Portucalense, mestre em História e Cultura Medievais pela Universidade do Minho, doutor em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é investigador do CITSAM, um centro de investigação da Universidade do Porto, foi vice-presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso, é vogal da direção da Taipas Turitermas, vice-presidente da Muralha, Associação de Guimarães para a Defesa do Património e dirigente da Associação Os Amiguinhos do Museu Alberto Sampaio. António José Oliveira, bem-vindo. É um gosto recebê-lo aqui nas conversas. E depois desta brevíssima apresentação que fiz do António José Oliveira, porque muito mais havia a dizer, eu quase me apetecia, com estas ocupações todas, para além da sua profissão, depois quando é que tem tempo para preparar aquelas visitas fantásticas com que de quando em vez presentei aos vimarnenses? Muito bem, as visitas, pronto, já é um processo que já temos vindo a fazer já desde o ano 2000, não é? Até iniciamos esse percurso através dos encontros local do Museu Alberto Sampaio, no tempo da Dr. Manuel Alcântara, depois com a Dra. Isabel de Sousa, e é o resultado, no fundo, daquilo que eu vou fazendo em consultas nos arquivos. Tanto no Arquivo Municipal de Frei Pimenta, no Arquivo da Santa Casa da Misericórdia e outros arquivos. No fundo, é tentar mostrarmos ao grande público portanto, o património vimaranense e também temos dedicado nos últimos anos também sobre o património, portanto, da indústria termal e indústria hoteleira das Caldas das Taipes. Agora, tempo, olha, vamos tendo, e eu até estava há pouco até a pensar, eu iniciei as minhas pesquisas no arquivo há 30 anos atrás. Portanto, eu tinha meus 22 anos, foi num trabalho de licenciatura sobre a História da Arte em Portugal, no qual nos debruçamos sobre a arte e os artistas em Guimarães. Portanto, há 30 anos que já temos feito este percurso e de, claro, todo esse material que fomos obtendo ao longo desse tempo, ainda hoje continuamos a fazer essas investigações, é que vamos realmente podendo fazer essas visitas ao património vimaranense, ao património das Taipas, e tentar realmente, que é o nosso objetivo, é mostrarmos ao grande público, tanto aquele que está ligado à história, mas também ao restante público que gosta do património e todas essas visitas. Começamos, como eu disse há pouco, nos encontros local, também fomos fazendo visitas atrás da muralha, São Defesa do Património, portanto, foram várias visitas que fomos fazendo ao longo dos anos, e também no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, nas Jornadas Europeias de Património, em que com a Cooperativa Taipas Turitermas e a Junta de Freguesia, temos também tentado divulgar todo esse património. Portanto, o tempo consegue-se. Não faltam ocasiões para divulgarmos. E vamos falar um pouco mais disso lá mais para a frente. Vou querer conhecer melhor como é que prepara, quais são os grandes objetivos que tem. Porque por agora, meu caro António José Oliveira, eu era capaz de desafiá-lo a fazer uma espécie de uma viagem no tempo, e há pouco referia-se aos seus 30 anos de investigação, eu era capaz de desafiá-lo ainda a vir muito mais para trás. Eu não sei se era capaz de desafiá-lo a ver uma fotografia e gostava que me dissesse quem é aquele menino de farta cabeleira. Quem é? Exatamente, olha, isto é dos anos 70, portanto, olha, é da escola Pablo Picasso ou Pablo Neruda, porque eu andei nas duas. Isto é nos arredores de Paris. Pronto, eu realmente o meu percurso começou longe, não é daqui de Portugal. O meu pai em 63 emigrou para os arredores de Paris, para o departamento de 94, na altura da Guerra Mundial, portanto ele regressava sempre a Portugal no mês de agosto para renovar toda a papelada, não é, devido ao serviço militar obrigatório. Entretanto, ele em 68 conhece a minha mãe na Pensão Vilas, porque, aliás, a minha mãe também frequentava o estacionamento termal das Taipas e ficava alojada nas Taipas em uma determinada altura na Pensão Vilas, que era do meu avô paterno, porque vinha juntamente com o seu pai, que era um de Joano. Na altura o tratamento eram 15 dias, não é como agora, não é? Fazemos a viagem, não é? E as celebrações são diferentes, não é? Da Escola das Taipas até Joano. E assim conheceu o meu pai, e, entretanto casaram em 68 e eu nasci no ano seguinte. E vão para a França. Exatamente. Frequenta o equivalente ao ensino primário português em França. Sim, exato. Mas depois regressa a Portugal.
Tem memórias desse tempo? Tenho. Boas memórias, lembro muito bem. Dita-me que é a minha paixão pela própria história, não é? O Pablo Picasso, não é? Todos nós o conhecemos, não é? O patrono foi da minha escola. Lembro perfeitamente de irmos ao Louvre, portanto, ver Fontainebleau, ver aqueles castelos, palácios de arredores de Paris. De facto, se calhar foi isso que me levou também, nunca se sabe, a ligar mais tarde à história da arte. Em 76, o que eu me apercebi, nós regressamos, depois de vez em 76, no pós-25 de Abril, viemos morar para as Escolas das Taipas, do qual o meu pai era natural. Foi uma diferença muito grande para mim, de um sistema de ensino muito organizado, muito evoluído na altura em relação a Portugal. As instalações eram muito mais na Escola das Taipas na altura, contrariamente ao que é agora. A minha escola era a Escola do Turismo, lembro que tinha posto a GNR, tem instalações muito mais, sem aquecimento, portanto, um sistema de ensino, apesar de ser pós-25 de Abril, mas muito, muito diferente do que realmente que eu vinha habituado, não é? Portanto, faz o segundo e o terceiro ciclo nas Taipas. Sim, não, o primeiro e o segundo ciclo. Primeiro e segundo ciclo. Depois, o terceiro já é em Guimarães? Em Guimarães, sim. O segundo ciclo, depois fizemos, portanto, frequentando nos pré-fabricados. Aliás, a Escola Vida dos Três das Taipas está a comemorar os seus 50 anos. Portanto, é a primeira, na altura, ciclo preparatório criado fora da cidade de Guimarães. Aliás, em 72, parte do primeiro período, foi mesmo, os alunos frequentaram na Escola João de Meira, depois em janeiro ou fevereiro de 73 é que realmente vem para as Taipas. Eu então ingressei no finais dos anos 70 na Vida dos Três das Taipas. Só que na altura o nome era, portanto, Escola Preparatória Raul Brandão. Portanto, tínhamos um patrono, não é? E fiquei a estudar em pré-fabricados, novamente, em muito mais condições, mas pelo menos não, tínhamos que vir para Guimarães. Depois, a partir do 7º ou 9º ano, portanto, vim estudar para a Francisco de Holanda, do qual, olha, fui aluno, agora sou professor, curiosamente, a vida dá-se umas voltas. Também outro grande patrono importante na história da arte portuguesa, não é? Francisco de Holanda, muitos de nós esquecemos desse grande artista. Depois, portanto, o 10º ano, é que realmente frequentei a Martins Sarmento. Curioso, frequenta as duas escolas secundárias de Guimarães. Exato, foi, exatamente, então, sim. Havia diferenças entre uma e outra? Nesse tempo? Na altura, não notei grandes diferenças. Não é? Talvez em relação às Nicolinas, havia mais espírito nicolino na altura na Martins Sarmento do que propriamente na Francisco de Holanda. Mas não notei grandes diferenças. E essa mudança das Taipas para Guimarães? As Taipas era uma vila periférica. Para Guimarães, notou essa diferença ou... A diferença que eu notei, de facto, é que tinha que vir do autocarro, não é? Uhum. Naquelas caminhonetas de João Carlos Soares, de Ferreira das Neves, também muito mais caminhonetas, sem climatização, nada disso, com avarias constantes pelo percurso, isso lembro com paragem, quase as paragens, não é? Desde as Taipas até Guimarães. Mas, de facto, acho que foi a grande diferença, foi essa realmente. Agora, as instalações, para quem vinha de uma escola de pré-fabricados, do ciclo preparatório, não é? Que agora corresponde ao 5º e 6º ano, de ir para uma Francisco de Holanda com boas instalações, de facto, isso foi positivo na altura, não é? Porque nós nas Taipas ainda não tínhamos a escola secundária, só muito mais tarde. António, há pouco, quando eu estava a fazer uma breve apresentação, referia a sua faceta de homem do associativismo. Participa em várias associações de uma forma muito ativa. E nesse tempo, que era aluno do secundário, também participou da Associação de Estudantes Nicolinas, ou pelo contrário, era só mesmo um estudante? Pelo contrário, aí a minha vida associativa é mais tardia. Uhum. Por acaso aí não estive em nenhuma instituição. Claro, tínhamos as Nicolinas, não é? Que na altura também já estavam no seu apogeu, mas de facto aí não... Era só estudar. Exatamente, era, claro. E regressar para as Taipas. Regressar ao conforto do seu ambiente próprio. Sim, exato. Sim, onde se sentia mais confortável. Sim. António, há pouco desafiei-o a regressar ao passado. Aliás, esta nossa conversa não tem barreiras, ela seguirá apenas balizada pela nossa vontade de conversar, mas de vez em quando eu gosto de regressar, talvez a nossa paixão comum pela história, não é? Era capaz de o desafiar a vir até ainda mais para trás do que aquela primeira fotografia que vimos, agora uma outra, que eu gostava que me dissesse quem é. Não é a criança já está a saber claro. Quem é o adulto. Claro, e o meu avô Zé de Oliveira, realmente é uma personagem incontornável da Escola das Taipas. A fotografia do lado esquerdo, realmente sou eu, não é? No aeroporto Orly, ele veio-nos visitar na altura, uma viagem, não é? Tripulada na época, e de facto é o meu avô do qual eu devo muito. Ele era um homem que fazia quarta classe à noite, na época,
era um homem ligado ao associativismo, isso sim, um homem ligado à indústria hoteleira e termal das Taipas, um correspondente de jornais, ele escreve em vários jornais regionais, ainda até nacionais, um homem que ia para congressos de termalismo, ainda, portanto, e era correspondente de Notícias Guimarães, por exemplo, e de outros jornais, como disse há pouco. Curiosamente, eu lembro-me em França de recebermos o Notícias Guimarães, na altura, portanto, nós, a comunidade imigrante, o Notícias Guimarães era um jornal muito, muito importante para a comunidade imigrante. Eu lembro, eu não sabia ler, não é? Praticamente, mas lembro de ver meu pai realmente a ver o Notícias Guimarães, do qual o meu avô também escrevia. Portanto, ele era um grande contador de histórias e agora, curiosamente, eu estou a estudar muito o século XIX e XX da Escola das Taipas, o termalismo e a indústria hoteleira, e vou encontrando alguns dos seus documentos e ele próprio também tinha um bom arquivo. Portanto, é curioso que ele faleceu em 86 e tinha os meus 16 anos. A minha avó, porque era proprietário do Hotel Village, na altura da Pensão Village, ele tinha um quarto que era só com documentação. Portanto, eu consegui, na altura, com 16 anos, recolhi toda a documentação que agora está, portanto, a ser extremamente importante a nível de fotografias, a nível de correspondência, portanto, todo tipo de documentação podemos imaginar da época, tanto que vou utilizando nas minhas investigações mais sobre a parte das Taipas, a indústria hoteleira e a indústria termal. Nota-se que fala do seu avô com um extremo carinho, de alguém que o influenciou muito. Eu creio já ter lido em tempos, em qualquer lado, não sei onde, que o António José Oliveira dizia que o seu avô, de alguma forma, influenciou a estudar História. Sim, ele era um contador de histórias. Eu lembro que na grande entrada do Hotel Village existiam várias fotografias, um conjunto de 20 fotografias do início do século XX, das quais, curiosamente, a muralha, portanto, a Ação de Defesa do Património, possui grande parte dos clichês, portanto, em vidro, e o meu avô tinha, portanto, e o meu bisavô também, Francisco Oliveira, portanto, tinham as revelações da época do Domingos Alves Machado, com as molduras, tudo, de 1910, 1920, e realmente, posso dizer que comecei com ele. Ele também fazia visitas guiadas, eu lembro perfeitamente, fazer visitas guiadas aos hóspedes, em congressos de termalismo, portanto, vinha muita gente à Vila das Taipas, eu também muitas vezes intrometia-me na minha adolescência no meio dessas visitas, e foi assim também que eu realmente tive um certo gosto por próprias visitas, que ele também na altura já fazia, no fundo. António, depois, mais tarde, Guimarães, ensino secundário, e vai fazer o ensino universitário para o Porto, para a Universidade Portucalense. Vai estudar Ciências Históricas. Ramo científico, ainda por cima. A história era mesmo o que queria? Era mesmo isso, era a investigação que eu queria mesmo. Investigação pura e dura. Exatamente, era mesmo isso, na altura. E foi através de um seminário de História da Arte, orientado pelo professor Manuel Joaquim Moreira da Rocha, que depois, curiosamente, será o meu orientador do doutoramento, do qual eu vou iniciar há 30 anos a minha investigação aqui no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Desses tempos do Porto, há mais uma mudança. Primeiro vem das Taipas para Guimarães, agora vai das Taipas para o Porto. Há assim uma diferença tão grande? Integrou-se bem no espírito académico? Sim, integrei-me. Eu já tinha um tio também, portanto eu já frequentava o Porto muitas vezes. Claro, a residência onde eu fui viver, vivi em Passos Manuel, e assim notei a diferença. Portanto, eu sou filho único, não é? Portanto, eu não partilhava um quarto e depois fui viver para Passos Manuel numa casa que éramos 8 rapazes. Aí sim, eu tinha que partilhar o quarto com mais 2 rapazes. Portanto, e a casa éramos 8 no total. Portanto, tínhamos a senhora que era a proprietária da casa, que era a Dona Pureza, uma senhora já de avançada idade, do qual só podiam entrar homens. A única mulher que podia entrar na casa era ela, a Dona Pureza. Depois eu ficou viúva. E, de facto, Passos Manuel era uma zona de Porto que, na altura, não é nada aquilo que é agora, não é? Nós íamos para o Mais Estique, não havia confusões, íamos para a Livraria Olelo livremente. Sem filas. Exatamente, não é? É verdade que chegávamos às 8 horas da noite, não havia grande vida ali na parte do Dom João I, nem nada disso. Tínhamos que ir para a Ribeira, ao Passo do Feita. Mas, de facto, integrei muito bem e gostei muito. Ainda hoje gosto muito da cidade do Porto, do qual também faço alguns estudos. Essa vivência numa residência com mais 8 pessoas também foi uma aprendizagem. Foi saber da partilha. Viver em grupo. Exatamente, a com partilha. Gente diferente. Exato, porque eu era filho único, não é? Portanto, eu não partilhava a casa com mais ninguém, mas éramos de várias áreas. Lembro, tínhamos colegas de arquitetura, eles estudavam, faziam quase noitadas, depois trabalhavam nos tiradores, com as maquetes.
Portanto, era um mundo. Depois também tivemos 2 colegas também angolanos, também, portanto, que estavam também a fazer mestrado aqui no Porto. Ou seja, portanto, várias era uma culturas. sociedade pluridisciplinar e multicultural. Exatamente, só de homens. Só de homens. Exceto a Dona Pureza, que era a única mulher. A única mulher que Exatamente, exatamente. Nós éramos os meninos dela, como ela dizia. Então, José Oliveira, mas depois, um pouco mais tarde, regressa ao Porto para continuar a estudar História. Vai aprofundar os seus estudos, faz um mestrado na Universidade do Minho, em estudos medievais, mas depois vai para o Porto e eu ia-lhe pedir também que olhasse para uma outra fotografia. Que memórias é que lhe traz esta dia? Um júri com 8 elementos. 2 horas ou 2 horas e meia? Exatamente, exato. Não, foi. Pronto, é engraçado, como eu tinha dito há pouco, o Seminário de História da Arte, em 92, iniciei com o professor Manuel Jaquim e depois realmente começamos, no ano 2005, a dizer por que não fazer o doutoramento em História da Arte. Portanto, na altura tive 2 orientadores, o professor Manuel Jaquim e o professor Jaime Ferreira Alves, mas sempre com o objetivo Guimarães. Portanto, Guimarães era o meu objetivo de estudo, Guimarães e todo o termo envolvente à cidade de Guimarães. A Idade Média, eu fiz sobre uma confraria medieval, e foi no século XV e XVI, e também do XIV, podemos dizer, também sobre Guimarães, uma confraria que estava sediada na Capela de São Brás, que agora faz parte integrante do percurso museológico do Museu de Alberto Sampaio, Capela que até comemorou há pouco tempo, 600 anos, mas realmente a História da Arte era aquilo que eu gostava mesmo. E foi realmente esse momento que iniciei em 2005 e terminei em 2012. Foi um percurso atribulado, tive que alterar, até eu lembro na parte final da minha tese, porque depois já tínhamos o recorde ortográfico, tive que alterar todos aqueles volumes todos, mas é uma parte realmente que é... E o António José já trabalhava nessa altura. Sim, já. Ou seja, conciliava a investigação com a profissão. Exatamente, sim. E isso que eu ia também fazendo, não é? A minha vida docente, eu ia sempre, portanto, nos tempos livres, de facto, ia para o arquivo Alfredo Pimenta. Portanto, o arquivo Alfredo Pimenta eu considero a minha segunda casa, ainda hoje, apesar de agora termos muita documentação online, eu ainda me lembro que nos anos 90, no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, era na Igreja de Santa Clara, não é? Que agora é o balcão único de atendimento, não era nada digitalizado, nem fotocópias podíamos utilizar, eu lembro perfeitamente nos meses de inverno, era muito frio, nós até tínhamos que desligar os aquecedores sem os colaboradores do arquivo verem, porque tínhamos que utilizar os portáteis, não é? Que na altura nem tinham bateria quase nenhuma, e ao utilizarmos o nosso portátil, tínhamos que desligar os aquecedores de álcool que lá existiam. E de facto as condições não eram como são agora no atual arquivo Alfredo Pimenta, mas era uma família, isso eu gostava muito. A mesa daria para 10 leitores, todos ali juntos, partilhávamos ideias, partilhávamos também ideias com a própria equipa, víamos da parte envidraçada os colaboradores do arquivo realmente a dirigirem-se à distância, a retirar a documentação, e isso perdeu-se, não é? Agora com o digital, já temos muita documentação digitalizada, mas foi assim no fundo que trabalhávamos, não é? Era assim. A história da arte continua a ser o seu grande amor? É. A história da arte, de facto, é aquilo que ainda continuo a trabalhar sobre Guimarães, não só, depois também fiz algumas incursões na Irmandade dos Clérigos, também com um tipo a nível nacional, mas de facto é Guimarães, a minha tese foi artistas e encomendadores, realmente é o que me interessa ver quem encomenda a obra e quem a executa, não os grandes, não me interessam André Soares, não me interessam Nazoni, interessam realmente as oficinas locais, e também os outros oficiais e mestres que vêm de outros locais do país, e de facto Guimarães tem um património muito, muito importante a nível da talha, pedraria, arquitetura, e aquilo que eu ainda vou realmente trabalhando, mas acho que acontece após 30 anos, acho que cada vez sei menos, e cada vez tenho mais dúvidas, e é isso que nos motiva, não é? Ainda há pouco estava a rever um artigo meu que escrevi há uns 10 anos atrás e vi que tinha algumas lacunas, mas é normal, não é? A evolução da ciência como também a evolução da história. É isso que realmente que motiva e que gosto de fazer, de facto. A outra paixão que também estou a ter nos últimos anos é realmente que é a escola das taipas. Pronto. Claro que a nível de artistas encontrei apenas um entalhador de Braga a trabalhar na Capela Santo António, tenho alguns carpinteiros, também me interessa, mas de facto é o termalismo, a indústria termal e a indústria hoteleira. Já voltaremos aí, António, porque eu, entretanto, há pouco estava-me a falar de um universo masculino em que esteve no Porto, e agora eu era capaz de desafiar as suas memórias, outra vez, para fazer uma breve viagem para um outro universo masculino a propósito de uma fotografia que vamos passar agora também. Pois.
Pronto, são outros tempos, de facto. Onde está o António José Olha, Oliveira? Eu estou ali à esquerda, exato. Isto é... Oficial de cavalaria, António José. Foi cavalaria, exatamente, está a ver? Olha, na Idade Média estudei os cavaleiros, não é? Por aí fora, e fui parar à cavalaria. É um percurso muito, muito curioso. Foi no final do curso, fui incorporado em Santarém, primeiro, portanto, iniciei na Escola Prática de Cavalaria, infelizmente desaparecida. O Salgueiro Maia, não cheguei a conhecê-lo, infelizmente. Ele tinha falecido 2 anos antes, mas havia ainda aquele todo imaginário à volta do Salgueiro Maia. As Era histórias... um personagem mítico. Sim, que se contava. Tinha um bom museu, olha, eu já, não é, na altura, interessava muito, tinha um bom museu, um bom espólio, a Escola Prática de Cavalaria. Aliás, estava lá até a bula, né, a Chaimite, na qual, não é, se dá a rendição, não é, do professor Marcelo Caetano, não é, perante o Salgueiro Maia, estava lá, e de facto era um mundo muito curioso. E na cavalaria tínhamos apenas, como mulheres, tínhamos enfermeiras, tínhamos médicas veterinárias, não é, porque tínhamos os cavalos. Mas nesse tempo já havia mulheres nos Pois, quadros? foi aí mesmo, foi a partir daí, portanto, quando eu vou para esta fotografia que vimos há pouco, é no Regimento de Lanceiros de Lisboa, na Calçada da Ajuda, também desaparecida, essa unidade também, infelizmente, e foi aí em Lisboa que foram incorporadas as primeiras mulheres, a darem instrução. Portanto, aí pudemos ver, né, já tínhamos, portanto, mulheres, portanto, aspirantes também, a dar instrução, portanto, mas a logística era muito difícil, porque não podia entrar nas camaretas dos homens, portanto, mas acho que a cavalaria também que me marcou muito, e todo aquele glamour ligado à cavalaria, ao Mouzinho de Albuquerque, não é? Havia aquele lema, o galo para a carga, portanto, acho que também trouxe... algo de mais. Lembro também de visitar na altura alguns dos museus militares na altura em Lisboa. Foi muito curioso porque foi em 94 que eu estive em Lisboa e fui a capital europeia da cultura Lisboa em 94. Portanto, depois, quando saímos para a volta das 5 em Lisboa já podíamos sair, né, às 5h30. Eu gostava muito que me batesse a continência na porta de armas, o contrário do que acontecia em Santarém, não é? Portanto, eu saía sempre para o Calçada da Ajuda, ia aos pastéis de Belém e depois tínhamos toda aquela parte cultural que na altura, de facto, que existia em Lisboa com 94, não é? Com toda a parte cultural de Belém, toda aquela parte tinha sido alterada, estava pertíssimo do Museu dos Costos, por aí fora, portanto, era uma área também muito... O António José foi incorporado em cavalaria, não por escolha própria. Não. Porque calhou, não é? Exatamente, foi tipo em transmissões, mas depois em Lisboa colocaram-se alguns problemas porque era oficial, depois na altura não havia um pelotão de instrução, aquilo foi muito engraçado, pronto. Mas foi na altura, claro que perdi algum tempo da minha vida profissional, mas vejo agora que realmente que foi positivo, não é? Aliás, aquela fotografia que há pouco passou, acho que foi um jantar com os adidos militares acreditados em Lisboa. Estamos a ver novamente. Portanto, essa fotografia foi um jantar de gala em que tivemos adidos militares acreditados em Lisboa, portanto, aqui no Regimento de Lanceiros. Era a Polícia do Exército, era transmissões, era uma área que é muito curiosa. O sítio era lindíssimo, ao lado, não é, do Palácio da Ajuda. Portanto, tínhamos na própria... Eu tinha uma vista fantástica sobre a ponte sobre o Rio Tejo, portanto, é só essa... Acho que valeu a pena só acordar e ter aquela vista. Em Santarém era diferente, não é? Era cidade cadete, não é? Tudo aquilo próprio do serviço militar, mas foi positivo. Foi duro? Eu acho. Em Santarém foi. Eu já tinha 24 anos, portanto, já não tinha a pujança física como se tivesse 18 anos já. Mas gostei, mas era duro, aquilo, na altura, a recruta em Santarém era complicado, não era nada fácil. Depois aquelas viaturas motorizadas, os carros de combate, depois um calor tremendo em Santarém, mas gostei muito da parte da disciplina militar, acho que essa parte foi muito, muito positiva. Agora, claro, te perdi. Não se pode ter tudo, não é? Exatamente, exato. Meu caro António José Oliveira, logo no início da nossa conversa eu chamei a atenção para a sua participação associativa. Recordo Taipastor e Termas, Muralha, Amigos do Museu, só para dizer aqueles em que está atualmente ativo, e penso não me esquecer de nenhuma. Amigos do Paço dos Duques e Castelo também, olha, eu tinha me esqueço. Mais um para juntar. Ou seja, mas é curioso que são associações, algumas muito diferentes. Ou seja, ser vogal da direção da Taipastor e Termas não é a mesma coisa que ser vice-presidente da Muralha. São universos diferentes. Sim, são, mas também que se conciliam e que são muito semelhantes a nível cultural, não é? É a parte cultural que me interessa mais.
Claro, não vou falar aqui nas ações da Muralha, nós já tivemos aqui neste estúdio, não é? O Rui Vítor, que é o presidente e meu grande amigo, do qual mando uma grande saudação, mas de facto a cooperativa Tapias Turitermas tem uma vertente cultural muito importante e isso acho que é aquilo com a programação dos bens velhos, que este ano vem na sua 11ª edição, exatamente, começou em 2010, houve um ano que foi interrompido devido à pandemia em 2020, mas é uma instituição que tem 37 anos nas Caldas Taipas e que, de facto, reúne um conjunto de equipamentos ligados ao turismo, ligados ao termalismo e de qual a vertente cultural eu sinto uma grande afinidade. Também sinto uma afinidade. Pronto, também não, voltando agora ao meu avô. O meu avô foi o último concessionário privado, portanto, em 1984, quando se dá a Constituição, 84, 85, quando se dá a Constituição da Cooperativa Tapias Turitermas, na altura é o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Manuel Ferreira, de facto eu lembro, houve aquelas negociações um bocadinho difíceis, que era normal, o meu avô que era o privado, perder a concessão, a empresa termal, perder a concessão para uma nova instituição, isso causou alguns atritos normais, de negociações, e no fundo eu assisti a isso tudo. Portanto, ao assistir a isso tudo também fiquei com uma aprendizagem e ligado a isso. Depois também, claro que a parte hoteleira do meu bisavô, o meu bisavô já vem desde 1909, com o grande Hotel Vilas, do qual até esteve hospedado, olha, o Amadeu Sousa Cardoso e outros tantos personagens importantes do nosso país, essa ligação eu vou tendo com a Cooperativa Tapias Turitermas. Eu também, por acaso, também residi na parte onde vivia o diretor clínico, aliás, nós até na semana passada, sim, fizemos uma homenagem ao Dr. Augusto Dias, portanto, a sala de reuniões, que era o quarto do Dr. Augusto Dias, eram 2 quartos da parte superior, que agora é a sala de reuniões, onde eu também vivi, portanto, até denominamos sala do Dr. Augusto Dias, a sala de reuniões, portanto, esta afinidade que eu também tenho, vivi no próprio edifício anterior. E depois também um edifício lindíssimo. Há pouco falámos da Casa Lelo, quem projeta, portanto, o edifício dos bens novos das Caldas Taipas, que é a sede, não é, da Cooperativa Tapias Turitermas, onde também tem uma clínica médica e o SPA e todas as valências do termalismo clássico, foi projetado pelo engenheiro Francisco Xavier Esteves, que é o mesmo engenheiro que projeta a Casa Lelo, está a ver? Portanto, eu até na cooperativa tenho história de arte. E eu também tenho vindo a notar que ao longo desta nossa conversa, o António José Oliveira não perde uma oportunidade para falar sobre património, falar sobre arte, falar sobre história. Isso, de facto, está sempre presente na sua vida. Eu diria quase que respira com isso, não é? Sim, claro, sim, é exato, isso. Eu tento incutir isso aos meus alunos, portanto, eu, na França Holanda e nas colegas Medis, incutir isso mesmo aos nossos alunos, porque realmente temos um património muito bom em Guimarães, não é? E não só, e no próprio Conselho de Guimarães. E de facto, eu acho que temos que... Eu tenho esta parte da investigação, do mundo mais científico, mas do qual eu também tenho a obrigação, como historiador de arte, não me cingir aos meus colegas de História da Arte, mas também levar a História da Arte aos meus alunos, levá-los aos professores também. Portanto, também na formação que damos do professor, temos sempre uma componente de História da Arte, de visitas ao património. Eu acho que isso é importantíssimo também. Ora, aí está. Eu... acho que é boa ocasião para o desafiar a ver uma última, é só mais uma última fotografia. Se a mim me pedissem para arranjar uma fotografia que retratasse o António José Oliveira, o modo como eu vejo o António José Oliveira, eu escolhi esta fotografia. E explico porquê. Estamos num ambiente de património, não há dúvida, temos muito aqui por onde ver. E depois temos aquilo que é fundamental, é ter um objeto para divulgar, termos um público que queira ouvir e um divulgador que o saiba divulgar. Ora, eu acho que esta fotografia, perdoe-me se estou longe da verdade, mas é a leitura que eu faço, meu caro António José Oliveira, esta fotografia é o António José Oliveira. É muito curiosa esta foto, ela tem por trás algo. Esta foto, pelo que eu estou a ver, já foi quando Portugal foi campeão europeu de futebol. Portanto, tínhamos um jogo, acho que foi Portugal-Sérvia, salvo erro, acho que foi Portugal-Sérvia, e que eu mesmo, apesar de ter um jogo da Seleção Nacional, do qual viemos até a ser campeões europeus, esta sessão na Sala Santa Clara, do Museu Alberto Sampaio, foi nesse preciso dia. Mesmo assim, ainda tive público. Eu ia muito receoso, não é? Mas, de facto, tivemos. E... António, é fundamental divulgar. Você há pouco dizia, eu não quero limitar-me a partilhar os meus conhecimentos entre os meus pares, mas quero chegar ao grande público. Se as palavras não eram estas, a ideia, penso que ia interpretar. Sim. É importante este. É mesmo, é importantíssimo. Aos jovens, mas também aos professores. Também temos feito aos professores, acho que é importantíssimo
que tínhamos a noção do que é o património. Porque, de facto, Guimarães tem imensos conventos. Eu lembro agora que fizemos na Muralha, na Ação de Defesa do Património, fizemos um grupo de visitas que era Guimarães Conventual, do qual o António esteve também em muitas delas, não é? Connosco, que era o Guimarães Conventual, onde visitamos as 8 instituições monásticas de Guimarães, 4 femininos e 4 masculinos. Aqui temos as cotas, não é? Direitinho, 50-50. Fomos a Santo Antônio dos Capuz, fomos à Costa, São Francisco, São Domingos, Santa Rosa de Lima, Madre Deus, vimos os São Francisco e São Domingos também, os 8 conventos, e de facto é importantíssimo porque o público que vem, eu noto que é um público que gosta de conhecer o património, e tentamos mostrar como a vertente científica, sim, tanto quando falo quem é que executou a obra, tudo isso, mas sempre tentamos que o público realmente também nos retire ideias. Também já fiz visitas a grupos imensos, também é verdade. Também tive uma altura, fui dos antigos alunos do Liceu de Guimarães, fizemos há uns anos atrás, eram 130, claro, é incomportável, não é? Fazer uma visita a 130 pessoas ao convento da Costa, mas a grupos restritos, ou então no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, então durante as Jornadas Europeias de Património, trazer a população, eu acho que é importantíssimo. E mesmo nas Caldas Teipes, através da cooperativa, temos também fomentado isso nos banhos velhos. Portanto, tentamos mostrar todo aquele edifício do século XIX, do qual também tem os vestígios da parte romana, e depois também todo o percurso se pode fazer nas Caldas Teipes e, claro, também em Guimarães. Portanto, é muito, muito importante, de facto, projetar a cidade, projetar o concelho, mostrando a importância do património. Ao mostrarmos, estamos a preservá-lo, não é? Eu acho que isso é que é a nossa... Há uma componente cívica também nessa atividade de divulgação. Sim. Ou seja, consciencializar as pessoas para a importância de preservarmos o património. E muitas vezes temos até crianças, temos jovens no grupo. Eu acho que é aquilo que me... Porque o trabalho de arquivo é muito solitário. Eu dizia, aliás, antes não seria, não é? Como disse há pouco, no Ofre de Pimenta, nos anos 90, éramos 10, não é? Naquela grande mesa de leitura que tinha vindo do tempo do Ofre de Pimenta, no fundo. Aí tínhamos um convívio. Depois, com as novas instalações, em 2003, na Casa dos Novais Andrade, não é? Aí temos condições ótimas, do melhor que há, climatização, já temos uma tomada para cada computador, tudo isso, mas há uma certa descaracterização, até com o próprio contacto com os colaboradores, e perdeu-se, e até com os próprios leitores. Agora, as visitas, e claro, depois também temos o trabalho solitário em casa, não é? De redigir o texto, ver o que é que a documentação nos dá ou que não dá também por vezes, e o trabalho nos congressos e nas visitas guiadas permite-nos também ter o público connosco, que eu acho que isso é que é o muito, muito importante na história da arte, é termos o público à nossa frente. Um público diverso, de gente de diversas áreas. Eu já tive de formação professor desde engenharias, às matemáticas, a português, à história, e conseguir que essa complexidade de gente, e nas próprias visitas, não é, que nos possa também, um diálogo também que se faz connosco. E como é que estamos de património em Guimarães, António José Oliveira? Riquíssimo, mas... Sim. Algumas? Sim, realmente, Guimarães está em voga, é verdade. Eu, nos anos 90, quando comecei, eu vi que realmente não éramos tão solicitados. Depois começamos realmente com o Património Mundial da Humanidade, somos muito solicitados. Agora eu não tenho mãos a medir em termos de artigos, de congressos, porque de facto somos muito, muito, muito solicitados. O património está sempre em perigo. Isso estará sempre em perigo, o património está sempre em perigo. Aliás, uma área que eu também estudo muito é a talha dourada. A talha é algo que é um material dinâmico, orgânico, não é? A talha dourada. Eu muitas vezes vejo os zeladores a colocarem, não é, aqueles arranjos, não é, nos altares, mas pronto, também não podemos... Porque as igrejas também têm... Cheios de piedade, mas... Exatamente, pronto. Mas para o historiador da história... Há algumas instalações elétricas, porque eu também tenho que estar por trás dos retábulos, não é? Portanto, todas aquelas... Nós vemos o público, nós vemos a estrutura retabular no exterior, mas a parte interior, toda aquela parte do aparelho, do fundo da talha dourada, muitas vezes vemos instalações elétricas, não é? A passagem de fios, interruptores, isso é um bocadinho assustador. Mas isso não acontece só em Guimarães, acontece em todos os lugares. Agora... E quando vê isso, fala aos responsáveis e diz, olha, talvez... Pois tentamos, de uma forma, mesmo com as zeladoras e com os parques, de uma forma muito subtil, porque também sabemos que aquele património tem que ser frio para a população, não é? Porque se não tiver uma função
E o problema do nosso património, de facto, é realmente quando ele não tem uma função religiosa. Quando acaba aquela função, aí sim, ele é desprezado. E nós vemos, estamos a falar agora há pouco até do arquivo, não é? E vimos aquela fotografia de Santa Clara. A antiga igreja de Santa Clara, não é? Quando a igreja é esvaziada de todo o seu interior em 1924, e quando sai a extinção dos conventos, em 1834, aí o nosso património é dilapidado, no fundo, não é? Porque deixou de ter aquela função religiosa. E aí sim, agora Guimarães, temos muito património, que temos imenso, temos muitas igrejas, muitas casas brazonadas, uma arquitetura civil do melhor que há, temos os melhores artistas a trabalhar em Guimarães, nós podemos orgulhar isso, desde o século XVI até a atualidade, mas pronto, mas a minha área é século XVI até o século XVIII, início do XIX, temos os melhores artistas a trabalhar em Guimarães. E de facto, ele está preservado, mas sempre em perigo. Isso temos de estar sempre atentos, não é? E de vez em quando temos assim uns rebates, como o caso da Igreja da Costa, de Santa Marinha da Costa. Pois, sim, em termos de conservação, sim, exatamente. A parte da Igreja, não tivemos até uma visita que orientamos a convite da muralha. De facto, ela tem vários problemas de coberturas, de impermeabilidade da água, pronto. Mas ao longo do tempo também, muitas vezes, fizeram-se grandes adulterações. Eu tenho uma grande preocupação, as igrejas paroquiais, muitas delas estão a deixar a ter a função religiosa, estão-se a construir ao lado, ou mesmo encostados, aqueles ditos salões paroquiais, para mim são de muito mau gosto, não é? E quando temos igrejas belíssimas que não estão a ser utilizadas, como também as capelas mortuárias, não é? Temos muitas vezes capelas mortuárias que são encostadas a igrejas do século XVII e XVIII, portanto, e que destoam, não é? Portanto, o que eu digo, o património está sempre em perigo. Isso é uma constante. Agora, que eu vi que há uma certa evolução em Guimarães, e Guimarães realmente está na moda, não é? Portanto, a minha área de estudo está na moda. Há pouco o António José referia que em algumas das visitas que orienta, tem jovens. Como é que o António José olha para os jovens, a forma como eles se relacionam com o património? São sensíveis ou não é propriamente algo que esteja nas preocupações dos jovens? Eu acho que são mais sensíveis que há uns anos atrás. Eu lembro de fazermos visitas, mesmo nos encontros local, no finais dos anos 90 e até em 2000, temos um público mais envelhecido. Eu acho que agora estão a surgir jovens. Então, mesmo de 20, 30 anos, muitas vezes muitos dos que nos acompanham nas visitas trazem os seus filhos, que é muito curioso. Muitas vezes temos crianças já connosco nas visitas. E eu acho que isso também traz algo mais. Em termos de investigação, eu vejo o inverso. Eu vejo que a década de 80 e 90 foi o apogeu da investigação, uma investigação pura de arquivo, e eu agora noto que os jovens, também devido ao processo de Bolonha, não é? Com os mestrados encurtados, com os doutoramentos encurtados, noto que na minha área da História da Arte fazem-se muitas atribuições sem olhar para o documento. Também se calhar não há tempo, não é? Porque este trabalho é um trabalho moroso, é um trabalho que realmente implica o gosto. Não é? Pois, mas a história é precisamente isso, não pode haver pressas na história. A história tem um ritmo próprio. Eu acho que temos a pressa realmente. Temos. E aí eu acho que na pesquisa nós temos, os jovens não vão muito para a parte da pesquisa, mas nas visitas encontro gente de várias áreas, de profissionais diferentes, e de facto, e nas visitas temos gente. E jovens. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que os jovens são muito sensíveis aos desafios ecológicos, por exemplo, e se isso de alguma forma não pode não os motivar tanto para a história, não é? Eu acho que eles têm outra educação, as próprias escolas, os museus. Por exemplo, eu lembro nos anos 80, a primeira vez que eu entrei no Museu Albert Sampaio foi numa exposição sobre o liberalismo, em 87, era um da Charamento. E foi o Museu Albert Sampaio em Guimarães que alavancou os serviços educativos. Eu acho que os jovens agora, eles têm teatrinho de marionetes, têm fantoches, portanto, há várias atividades nos museus que permitem uma maior aproximação dos jovens ao património. E quando temos as visitas, já vem com outra motivação, não é? Portanto, antigamente eu lembro quem é que de jovens visitava a Citana de Briteiros, por exemplo, não é? Já ficava distante. Não, agora a própria autarquia, a própria escolas tem uma grande preocupação realmente em levar os jovens ao património. E o Museu Albert Sampaio, de facto, foi um inovador em Guimarães. Até tinha uma maleta pedagógica que circulava à escola nos anos 80. Portanto, por aí que eu acho que os jovens estão muito motivados para o nosso património. Há esperanças para o património, então? Sim, eu acho que sim, mas sempre em perigo. É o que eu digo, não nos podemos
Nunca baixar a guarda. Exatamente, sempre, sempre. Na própria cidade, no próprio concelho, mas a nível nacional e não só, está constantemente em perigo o património. É porque é muito importante haver associações de defesa do património, não é? Como temos a Muralha em Guimarães, e temos realmente de estarmos sempre atentos. E sempre com uma pedagogia, de facto. Temos que realmente dizer aos parques a importância, dizer à população, portanto, que aquele património é muito, muito importante. Portanto, um aspecto que acontece comigo é que, de facto, é o culto os novos cultos que vão aparecendo, não é? Nós sabemos que no século XX surge a Nossa Senhora de Fátima, não é? E, de facto, para mim, a história do Dar, o que é que eu vejo? Eu vejo muitas vezes, temos um altar dedicado à Nossa Senhora de Fátima, no altar que é do século XVIII, e a imagem original do século XVII e XVIII está numa arrecadação, não é? Portanto, reparem, até o próprio Dom Nelson Pereira também altera o percurso das imagens, portanto, e temos de muita atenção também por vezes, quando retiramos dos altares imagens que são as originais, não é, do século XVII e XVIII, para colocar no tipo de imagem. Isso também, de facto, é algo que colocamos em perigo no nosso património. É verdade, também acontece isso. O turismo é importante, mas também pode ter alguns aspectos negativos, como todos nós sabemos, não é? Portanto, nos nossos monumentos. Mas, de facto, temos de estar muito, muito atentos ao nosso património, estudá-lo e divulgá-lo. Eu acho que isso é que é o importante. O poder político ouve o historiador de História da Arte? Eu tenho tido algumas boas experiências. Tenho. Eu posso dizer... Eu aqui vou regressar só um bocadinho atrás, se me permite. Sim, claro. Curiosamente, o primeiro artigo que eu escrevo sobre Guimarães, e é sobre um entalhador de São João de Gondar, do século XVII e XVIII, foi em Braga. Portanto, eu não escrevi... O meu primeiro artigo foi em Braga. Depois escrevi vários artigos no Porto. Guimarães, só depois, nos anos 90, e comecei realmente a ingressar. Portanto, isto é muito curioso o percurso que eu tenho. Eu precisei de me deslocar fora da cidade de Guimarães para publicar sobre Guimarães. Isto nos anos 90, repito. O poder político é sensível, sim, eu acho que o é. Eu tenho um episódio que é do melhor que há. Eu não quero fazer aqui... Mas é importante, eu acho que tenho que referir mesmo isto. O antigo mercado das Caldas das Taipas, portanto, foi intervencionado há 3 anos atrás, foi inaugurado no ano passado, mas é muito curioso, porque eu tive o poder político, portanto, tive a Junta de Freguesia de Caldelas e tive a Câmara Municipal de Guimarães e também os arquitetos da obra, em que realmente quiseram a opinião do História da Arte. Portanto, naquela intervenção que se fez, porque o antigo mercado das Taipas, no passado, comemorou 110 anos de existência. Depois até se fez uma pequena publicação editada pela Junta de Freguesia, que eu acho que foi importantíssimo, não é? A Junta também vai reabilitar o edifício e quer fazer um estudo sobre aquele edifício. Então eu reparei que, de facto, o poder político esteve muito atento à opinião dos arquitetos e os arquitetos também do historiador de arte. Isso é que é necessário que haja. Por vezes não acontece isso, é verdade. Há muitas intervenções no nosso país do qual nós não vemos isso, mas isso foi importantíssimo, porque todo aquele muro que rodeia, todo aquele gradiamento está à volta do antigo mercado das Taipas, veio do Toral. São 30 lanços que vêm do nosso Toral, não é? E que são retirados em 1911. Aquilo é de 1878, salvo erro. Portanto, repare, aí foi tudo preservado, todo o gradiamento, toda a estrutura principal, até os próprios, tínhamos umas colunas de suporte que vieram dos antigos candeeiros a gás, também do século XIX, do Toral, esses todos foram mantidos. Portanto, aí sim, foi uma boa experiência. Por vezes, há o tipo de intervenções em que vemos, não o poder político, mas até os próprios arquitetos não recorreram a História da Arte. Portanto, quem faz uma intervenção num edifício do século XVII e XVIII, eu acho que tem mesmo de pedir ao História da Arte uma opinião. E por vezes não acontece isso. Portanto, isso que referia do muro e das grades do mercado das Taipas, do antigo mercado das Taipas, quantas pessoas que diariamente ali vão sabem de onde veio? Pois, daí fazemos visitas, portanto, aí temos feito visitas com a Cooperativa Taipas Toritermas, com jovens, portanto, a cooperativa não tem serviços educativos, mas nós tentamos prestar esse serviço, e até na programação dos Venhos Verdes. E depois está o António José Oliveira, a atividade cívica. E há a brochura também, pronto, há o tal livrinho, e vamos tentando fazer desse modo. E tem conseguido? Temos, eu acho que sim. Eu acho que temos conseguido mostrar, mesmo nas Taipas, o património importantíssimo que temos e da própria passagem dos vários escritores, Ramalho Ortigão, Sousa Costa, o Ferreira de Castro, tudo isso. Eu acho que é muito, muito importante. E todo o património que nós temos ligado ao glamour do termal, não é? Ou seja, estamos a voltar ao início da nossa conversa, foi precisamente por aí que começamos,
pela sua faceta de divulgador e de interventor cívico por via da história da arte. Isto porque o nosso tempo já está mesmo no final. A conversa é interessante, mas tudo tem um fim e o nosso tempo já está a chegar ao final. Mas, mesmo assim, eu não queria deixá-lo ir, António José, sem lhe fazer, eu diria, 2 desafios. Na nossa conversa que tivemos até agora, do que é que nós não falamos e devíamos ter falado? E o António José diz, devíamos ter falado sobre isto. Está a lembrar-se de alguma coisa? Olha, uma boa pergunta. Olha, do projeto que estamos agora a fazer em mãos, por exemplo... Venha isso, então. Pronto, não sei. Olha, continuamos a investigar, é isso. E aquilo que eu dizia também no início, de facto, quanto mais estudamos um determinado assunto, cada vez sentimos que sabemos menos. Temos uma visão, podemos dizer de águia, portanto, uma visão de conjunto, mas sentimos que tudo aquilo que fizemos não é podia ser feito de outra forma, é verdade, até em termos de visitas, em termos até de investigação, e que os anos vão avançando, não é? Portanto, eu tenho 52 anos, não sei se terei mais 30, não é? Para a investigação e para a própria divulgação, mas só o futuro dirá, não é? Sente-se como filósofo, só sei quão pouco sei. Exatamente, sim, isso mesmo. António José Oliveira, mas já agora um último desafio. Se não fosse eu que estivesse aqui, com quem gostava de conversar? Bom, olha, há pessoas que eu acho incontornáveis, realmente para mim. Olha, gostaria de falar, eu acho que é incontornável, a Dona Maria Adelaide Pereira de Moraes, que me influenciou imenso, que é aqui natural de Fermentões, que na década de 60 teve um grande papel divulgador também, com as velhas casas, todo o património de Guimarães, que é uma pessoa muito, muito querida minha. Ainda hoje à tarde, já agora, se me permite, eu lia um artigo dela e estava a pensar nisto, na beleza da escrita. Exato. Que é algo que às vezes os historiadores esquecem um bocadinho. É uma escrita belíssima. Poderemos discutir aspectos técnico-científicos, são outras questões, mas de facto a Dona Maria Adelaide de Moraes de facto é fantástica. Outra personagem, o Alfredo Guimarães, por exemplo, o fundador do Museu Alberto Sampaio, acho também que foi um homem que foi muito importante para a época, para Guimarães não só, mas temos tantos em Guimarães. Muita gente com quem conversar. Exatamente, exato. António José Oliveira, 52 anos, professor, mas sobretudo um interventor cívico por via da história da arte. Foi um gosto recebê-lo nestas conversas. As conversas são um programa do Jornal de Guimarães que regressam um destes dias com outro convidado, alguém mais que aceita conversar sem barreiras, apenas pelo simples prazer disso mesmo, uma conversa. Conversas ficam por aqui. No próximo sábado, às 14 horas, voltaremos a encontrar-nos e depois, sempre que quiser, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Muito obrigado, Dr. José. Muito obrigado, eu é que agradeço.